Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Manuel Costa e estamos aqui em mais um momento de fé. Eu venho trazer uma mensagem para a sua vida que está no Salmo 75, no versículo 8, que diz: Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Louvado seja Deus. Que palavra pesada, né, irmãos? E vamos buscar entender esta palavra. O que significa saber que o cálice está nas mãos de Deus e não na mão dos homens? Se o cálice está nas mãos de Deus, o que isso revela sobre o que nós vivemos hoje? O Salmo 75, ele não nasce em um cenário de paz, mas em meio à injustiça. Homens se exaltam e o orgulho cresce, e parece que nada será corrigido. Isso te lembra alguma coisa? Como nós estamos vivendo nos dias de hoje? Está tão diferente? Não, né? Mas então vem a resposta. Deus declara que Ele é o juiz. Ele não perdeu o controle e não se ausentou e não se distraiu. A gente pensa que Deus pode ter virado as costas, né, por causa de tanta guerra, tanta atrocidade, tanta coisa ruim acontecendo. Meus irmãos, mas vamos estar cientes que quem provoca tudo isso é o próprio ser humano, é o livre-arbítrio, são as escolhas, são a cultura, os métodos usados, sabe? Nesse contexto que surge uma afirmação: na mão do Senhor há um cálice. Isso muda completamente a leitura da vida, porque o cálice não está nas mãos de quem fere, graças a Deus, nem de quem oprime, graças a Deus, nem de quem se levanta com arrogância, oh glória, está nas mãos de Deus. Isso significa que tudo está sendo medido, tudo está sendo contemplado, nada é esquecido, cada atitude, por mais simples que seja, cada intenção, cada escolha sendo considerada com precisão absoluta, porque nós estamos falando de Deus, apesar de muitas pessoas ainda não entenderem quem é esse Deus, nós estamos falando de Deus, aleluia. O cálice é preparado, ele é misturado, não é algo impulsivo, é algo calculado. Deus não reage, ele responde, e responde com justiça. E aqui está o ponto que confronta. Beber o cálice na linguagem bíblica significa experimentar por completo aquilo que foi gerado. Não é parcial, não é superficial, é pleno, meus irmãos. Por isso o texto afirma que os perversos beberão. Não porque Deus deseja punir, mas porque ele não ignora o que é feito. Existe um limite, existe um momento em que aquilo que foi plantado precisa ser colhido. E quando chega esse momento, não há argumento, não há fuga e não tem como evitar. Mas o que mais impacta não é apenas o cálice, é quem segura esse cálice. Se estivesse nas mãos dos homens, seria injusto, exagerado, descontrolado, mas está nas mãos de Deus e isso garante que será perfeito. Nem mais nem menos, exatamente o que deve ser. E então essa revelação atravessa o tempo e chega até um jardim, no Getsêmani. Né? Que linda, né? Que maravilhoso. Jesus olha para esse mesmo cálice, não mais como um símbolo distante, mas como uma realidade iminente. Ele entende o peso, ele conhece o conteúdo, ele sente o impacto antes mesmo de beber e ainda assim ele não recua, porque ali o cálice deixa de ser apenas justiça e se torna redenção. O que era destinado ao homem, Jesus assume. O que era a consequência, Jesus carrega.
O que era inevitável, Jesus enfrenta. Isso revela algo profundo. O cálice não desapareceu. A justiça de Deus não foi anulada, mas foi satisfeita em Cristo Jesus. E agora o que antes era apenas condenação, se torna numa oportunidade de transformação. Né? Antes nós já estávamos ali, já condenava os ímpios. Já fala ali que eles iam beber das próprias fezes. Hoje não. Hoje existe oportunidade de redenção para qualquer um que olhar para a cruz e aceitar Jesus como Salvador. O Salmo 75, ele continua sendo verdadeiro. Nós não mudamos uma vírgula da palavra de Deus. O Senhor, Deus ainda está segurando o cálice. Mas agora, diante dessa verdade, cada pessoa precisa decidir como vai viver. Ignorando como se nada tivesse peso ou se rendendo. Entendendo que há um Deus que vê, que mede e ainda assim oferece graça antes do fim. Porque no final, o cálice não revela apenas o juízo de Deus. Ele revela o coração de quem decide enfrentá-lo ou fugir dele. Amém? Então, fica aqui essa palavra. Espero que os irmãos tenham entendido e que a gente consiga, pensar que ainda existe esse cálice. Mas existe a oportunidade para todo aquele, porque Jesus já pagou tudo por nós, já carregou todo esse peso, sabe? Tudo que estava errado nas nossas vidas, Jesus já carregou. Basta a gente entender, nos moldar aos princípios do Senhor e viver uma vida digna e justa ao lado de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, graças te dou. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado pelo entendimento da Tua palavra, Pai, que chega aos corações necessitados, que o Senhor fala poderosamente com aqueles que estão distraídos, com aqueles que acham, Senhor, que não vão colher nada, porque a plantação, Senhor, é livre, mas a colheita é obrigatória. Todos nós um dia vamos colher aquilo que plantamos. Afaste esse cálice, Senhor, da nossa família, que haja redenção de todos no nosso lar. Que possamos conviver, Pai, com os nossos irmãos em Cristo, cientes, Pai, de que Jesus já fez o sacrifício por nós todos, Pai, e que agora, diante da graça de Deus, basta a gente seguir as orientações dos céus, a palavra de Deus, os ensinamentos que nos chega dia a dia, o conforto e o consolo do Espírito Santo, para assim que possamos nós e a nossa família alcançar a salvação. Que haja luz nos nossos caminhos, Pai, que haja cura para quem está doente, libertação para quem está oprimido, Pai. Que os casamentos, Senhor, sejam uma bênção em nome de Jesus Cristo. Aonde não tem paz, que haja luz, que haja momentos de alegria, Senhor. Que o Senhor abençoe a toda a casa, toda a família, todo o lar, onde essa oração chegar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém?